Boa tarde, sejam muito bem-vindos os presenciais, os nossos amigos online e os nossos irmãozinhos encarnados aqui presentes. Todos muito, muito bem-vindos. Nós temos as nossas orientações. Vamos começar a falar das palestras, porque chega rápido, né? No dia 29, nós vamos ter a última terça-feira do mês, nós vamos ter a palestra Josuá, a história de um reencontro. Quem vai nos falar vai ser a Luísio Rocha. Dia 30 de outubro, quarta-feira, às 2 horas, o nosso trabalho último do mês. Almas Gêmeas, baseada no livro Consolador. Quem vai nos falar é Inês Vendramini. Dia 31, a última quinta-feira, às 8h15, Ser Feliz dá Trabalho. Quem vai nos falar é Silvia Regina de Lúcia. Ótimos temas, né? Eventos, nós vamos ter um evento agora aqui, dia 19 de outubro, comidinhas. Vai ser só cachorro-quente e mousses, de limão e maracujá. Chocolate. Ah, é chocolate também? Não, você prometeu. É bom, mas aquele é da particular. E agora já era. É, os teus filhos que gostam, né? E nós vamos ter o bazar de roupas, vai ficar aberto também. As roupas e sapatos a partir de R$5. E às 3 horas uma palestra. O amanhã nasce do hoje. Quem vai nos falar é Plínio Penteado. As sacolinhas de Natal já estão aí, Edivaldo? Ainda não. Então, Acredito que semana que vem esteja. É a partir de 1º de outubro. Mas assim que elas estiverem aí, a gente já coloca à disposição do público, né? Que a Suzy não chegaram ainda, Suzy. E neste ano nós vamos aceitar sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, a instituição que nós ajudamos. Então eles já vão dar sacolinhas montadas do que eles necessitam para cada pessoa. Mas aí a pessoa não tem necessidade de pegar uma inteira se ela não conseguir. Você fala, eu posso dar R$5, eu posso dar 10. Aí o centro junta o dinheiro e vai e compra o que falta, né? Não sei o que eles vão pedir, quanto vai ficar cada um, a gente precisa ver quando chegar. Geralmente eles pediam produto de higiene, né? Era shampoo, creme dental, agora eu não sei o que eles vão pôr. Cleide, posso dar uma ideia também? Se a pessoa não pode pagar a sacolinha inteira, doar, sei lá, uma caixa com escova de dente, uma caixa de sabonete. Também, Porque aí, em vez de vocês terem que comprar, distribuir uma na sacolinha, ideia. você vai fechando a sacolinha. E se a pessoa não tem como comprar, às vezes é mais fácil doar uma parte de dinheiro. Às vezes é até mais barato comprar uma pack de pasta de dente. Sim, você compra no atacado, geralmente nesses tacarejos, né? O açaí, atacadão, você consegue. Que aí reparta até para as outras. Sim. E os quadradinhos de lã nós continuamos, né? O ano todo. Hoje tem até 2 novelos de lã. Aqui são as mantas montadas. São 20 quadradinhos, faz uma manta. Essas mantas são doadas para instituições, geralmente casas espíritas, que fazem doações de enxoval para as gestantes carentes. Doações em dinheiro, quem quiser e puder, nós temos o Pix ali, o QR Code. E lembrando que pode ficar boa tarde, sejam bem-vindas. Que você pode ser sócio da casa a partir de R$20. A arrecadação, nós estamos arrecadando tampas e lacres de plástico, de garrafas, tampinha de requeijão, aquela de plástico. E o blister são aquelas cartelas que sobram quando a gente tira os remédios. São umas cartelinhas de alumínio, então elas são direcionadas para Amor Rosa. É o Instituto Amor Rosa, ele ajuda pacientes com câncer. Atendimento fraterno, como nós conversamos agora há pouco, né, com você, Olga? Vocês são a primeira vez que vem, não? Então seja bem-vindo. Você já está então, nós fazemos um atendimento fraterno quando a pessoa quer conversar, que talvez seja com algum probleminha ou não. Então a gente faz uma fichinha e passa pelo plano espiritual. Aí a pessoa é direcionada para o tratamento, ou no nosso trabalho, que é o tratamento de socorro espiritual, ou tratamento físico, de doenças físicas, que são feitos quinta-feiras às 8h15. A gente pede para chegar um pouquinho antes, 1h20, 1h30. Eu, a Edna, né, nós estamos aqui mais cedo, a gente faz a fichinha.
livros, nós temos livros seminovos, R$5, e tem a biblioteca circulante, que vocês não pagam nada também. E o Evangelho no Lar. Boa tarde, seja bem-vindo. Evangelho no Lar, acho que a maioria daqui já está orientada, como faz Olga, você já sabe como é? Sei. Porque também nós temos, e vocês já conhecem, sabe, do Evangelho no Lar? Eu conheço. Então, a gente fala sempre que é muito importante, como a gente tem como dona de casa, sei lá, a gente tem aquela mania daquela limpezona, não tem? Ou deixa sempre a casa limpinha. Aí essa limpeza espiritual a gente faz uma vez por semana. Você pega um livro, a Bíblia no Novo Testamento, ou se você não tem um livro espírita do Franciscano Xavier, ou mesmo o nosso Evangelho do Allan Kardec, que é baseado no Novo Testamento da Bíblia, né? Você faz uma oração, deixa uma jarra ou uma garrafinha com água, faz uma oração, lê alguma coisa daquele livro que você escolheu, comenta ou não, faz uma vibração rápida, bem assim, bem rápida, sobre os seus vizinhos, o país. Não precisa englobar muita coisa, mais ou menos como nós fazemos a sequência dos trabalhos de hoje. Aí faz uma prece de encerramento. Tem que escolher sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Por quê? Vai ser designado uma equipe espiritual para dar assessoria para aquele grupo ou para aquela pessoa. Se você não tem mais familiares para ficarem juntos, você pode fazer sozinho. Que nós nunca estamos sós, né? Então você faz esse evangelho sempre no mesmo dia e na mesma semana. Se você não for puder fazer, você marcou terça, essa terça você não vai poder estar em casa, vai viajar, então você faz uma prece, fala por isso, infelizmente essa semana eu não vou poder fazer. Ou faz uma oração naquele horário, e é esse o nosso evangelho. Edivaldo tem aí o roteiro, né? Depois você arruma, por favor, para a Olga, para a menina nova também. Quem quiser também, viu? É um roteirinho, ele explica direitinho. Então são essas as nossas orientações. Vamos então à nossa prece inicial. Fica mais gostoso, né, para fazer oração. Vamos nesse momento elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, amado Mestre. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Tivemos saúde, boa vontade e alegria, estamos aqui. Vamos agradecer também a equipe de socorro espiritual, que é o nosso trabalho de hoje. E a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, sempre que necessário, eles também estão aqui entre nós. E assim, agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento nós vamos chamar nossa amiga Meire para fazer nosso evangelho de hoje. Com todo o tempo, não pode levar para casa. Olá, boa tarde para todo mundo, presente, nossos amigos virtuais. E hoje eu vou falar sobre medo. Quem que não tem medo, né? Então nós vamos começar lá na época de Jesus. Jesus estava atravessando o lago de Genezaré, que é conhecido como o Mar da Galileia, que é em Israel. Tão grande que o lago é, eles chamam de mar, né? Ele estava saindo de Cafarnaum e estava indo para Gadara, uma cidade da Jordânia. Eu não vou saber falar o nome dele, não. Deve ser Uncais, alguma coisa, tá certo? Ela não sabe. Como está escrito? Oi? Como está escrito? Ummqais. Uncais, deve ser. Mais ou menos Uncais, isso. é o que com África, Ais, né? Então, Jesus entrou na barca, né, para poder atravessar o tal do lago, que é o mar agora.
e seus discípulos juntos. Ele estava extremamente cansado. Ele tinha trabalhado muito, ele tinha curado muitos enfermos naquele dia. Então ele entrou e foi tirar um cochilinho, né? Nesse meio tempo, começa uma grande tempestade no mar. Só que essa tempestade era típica da região, tá? Não era nada de extraordinário. E começou a cobrir as ondas da barca. Os discípulos tentaram de tudo para ficar livre dos danos da tempestade. Mas eles não estavam conseguindo. E com medo, eles se aproximaram de Jesus, acordaram e disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus se levantou, ameaçou os ventos e o mar, dizendo: aquiete-se, acalme-se. E os discípulos, que já estavam extremamente acostumados com Jesus, já tinham visto uma série de coisas, eles pensaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nós? Que será de nós, né? E ele, Jesus, voltou para eles e disse: por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Eles vivendo, sabendo do que ele era capaz, assim mesmo sentiam medo. Muitas vezes nós somos como os discípulos, né? No meio de muitas provações, nós esquecemos quem está conosco. E até nos queixamos antes da tempestade começar, né? Quando você percebe que a coisa está ficando ruim, você já está começando a queixar, já está, né? Assim como eles, muitas vezes, também eu, você, né? Caminhamos diante das nossas provações e precisamos ter o quê? Fé, não é? Por que nós precisamos ter fé? Porque a fé é o antídoto maior que dá para nós, que nos é dado para nós enfrentarmos as tempestades da vida. Ela nos conecta a Jesus. E para viver a fé, nós precisamos só orar? Não. Nós precisamos ir muito além do que simplesmente orar. Porque nós não vemos Jesus e nem sentimos a presença dele. Mas nós sabemos que ele está perto de nós e age na nossa vida, aparentemente dormindo. Mas ele tem todo o conhecimento do que se passa conosco. É como se a gente desse a ele a autoridade para ele entrar na nossa barca, que é a nossa vida. E cedendo a ele a autoridade para que ele possa intervir e agir em todos os momentos da nossa vida. Não é assim? Mas nós fazemos isso? Não. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente já começa a pedir. Mas a gente esquece do merecimento. Nem sempre nós temos merecimento para poder receber aquilo que a gente quer, não é? Mas só ter fé não basta, não. É importante que nós saibamos pedir com confiança. Porque fé é um sentimento instintivo que nasce com o Espírito. Ela já está aqui dentro. Nós é que temos de nos desenvolver. E pedir com confiança é que brota a nossa fé. Os dois juntos têm que caminhar. Porque se tiver só fé e não confiar, não adianta nada. Porque a maior parte, quanto maior é o cultivo da fé, maior será a nossa confiança. Mas nós não podemos esquecer de outra coisa, da humildade. Porque a humildade, ela reconhece a nossa incapacidade diante dos problemas. Tem gente que reza e pede e acha que Jesus tem que sair correndo, vir atender, porque eu tenho fé, eu acredito em Jesus. Eu tenho fé, então ele tem que sair correndo. Mas não é bem assim. A gente tem que ter humildade para pedir e reconhecer o nosso merecimento diante das coisas, né? Relativamente, nós sabemos que a barca, que é a nossa trajetória espiritual, e que também Jesus jamais nos abandona. Duas coisas extremamente importantes. Essa nossa caminhada é a nossa barca.
Mas Jesus jamais nos abandona. Ele prometeu estar sempre junto de nós. Ele traçou um caminho e um roteiro. Mas, infelizmente, nós nos afastamos e criamos a tempestades que não sabemos enfrentar e muito menos vencer. Ele deixou toda uma historinha pra gente. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. A gente sabe tudo isso. Mas a gente deixa de ladinho, né? A gente só lembra dele na hora em que a gente precisa muito. Se a gente refletir bem, só há uma condição que nos foi imposta para que Jesus habite em nós e esteja conosco. É a fidelidade aos ensinamentos que ele nos deixou, que são indispensáveis à nossa evolução. E que ele está resumido em uma única condição. Quem sabe? Vamos, gente, ninguém sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Nós amamos Deus? Amamos. E ao nosso próximo? A gente ama aquele próximo bem próximo, né? Os outros é meio difícil. E é a única coisa que eles nos impõem. E a gente, nem assim a gente consegue ainda, né? Temos de ter certeza que trovoadas, ventanias, furacões vão integrar o nosso cotidiano como habitante do planeta. Isso nós sabemos, porque o nosso planeta ainda está lá embaixo. Da escala, ele é o último lá, nós estamos lá embaixo. Nós estamos caminhando, nós vamos entrar na regeneração, né? Ainda não chegamos, porque tem muita coisa erradinha por aí. Mas um dia a gente vai chegar lá, né? E essas... Puxa, me perdi. Esses problemas sempre são o resultado das nossas ações no passado. Mas nem sempre no passado. Muitas vezes, ainda nesta encarnação, nós temos tempestades que não nos impede de fugir da lei da causa e efeito, né? Nós fazemos tudo no nosso dia, como palavras, atitudes, ações, sentimentos, pensamentos. Ai, o pensamento é fogo, né, gente? Palavra a gente segura, as atitudes a gente segura, mas o pensamento, ele, ó, voa bonitinho, né? Quando você vai ver, você fala, peraí, tô passando dos limites, né? Mas isso são voluntários, são comportamentos voluntários, que, consequentemente, eles vão trazer consequências, que nem sempre nós nos preocupamos em tomarmos cuidado com eles. Mas essas nossas atitudes, elas vão deixar marca. Eu tenho certeza que nós todos aqui já subimos um degrau, né? A gente já aprendeu um monte de coisa, a gente já está aprendendo a controlar um pouquinho mais. E as marcas que a gente deixa já não são tão grandes. Mas a gente tem que se lembrar que o sofrimento ainda é inerente. Ele faz parte do ser humano. Seja lá o que tenhamos feito, com ou sem intenções de causar dor, sofrimento, tristeza ou qualquer mal que seja, ele vai causar consequência. É, por exemplo, uma reunião de família, né? Vai todo mundo ali, vou falar de família que é mais fácil, né? A gente está tudo junto, daqui a pouco um fala uma coisa, o outro retruca, daqui aquele lá resolve retrucar o outro resolve achar que é melhor, o outro que é pior, e daí? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu nem falei isso. Ai, mas a minha intenção não era essa, não é? E aqueles lá que não falam nada e ficam lá, ai, tá vendo aquele lá, isso, aquele lá, aquilo. O que ele lá tá falando? Mas ele é assim, aquele é assado, não é? A gente pensa que isso daí não tem problema nenhum. Tá chegando o Natal, né? Exatamente. A gente pensa que não tem consequência, mas tem. Ela marca as pessoas que estão ali. Nem todo mundo reage da mesma forma. Nem todo mundo consegue passar por isso daí.
sem deixar alguma dor. Daí a gente deduz que, na medida em que o homem evoluir, ele transformará a sua travessia numa tarefa mais suave. E o perigo de ser tragado pelas ondas que se levantam diminuirão progressivamente. Eu não sei vocês, mas eu acredito que vocês devem fazer a mesma coisa. Quando eu estou parada, né? Aí, porque o pensamento é o mesmo toda hora. Que eu começo, eu vou andando por aqui, daqui a pouco eu estou indo para o outro lado. Aí eu falo, pode parar. Fica quieta, não é bem assim. Se controla. Por quê? Porque nós já aprendemos que nós precisamos. Que a gente não pode nem pensar, quanto mais se fazer uma atividade física que atrapalhe, que prejudique outra pessoa, não é? Essa tarefa somente poderá ser realizada e a sua finalidade somente será alcançada quando o Evangelho se transformar em sua principal regra de conduta. E qual é essa nossa regra de conduta principal? Fácil. Acho que não é fácil, porque ninguém está lembrando. Eu também não lembrava, viu, gente? É o amor. O amor que Jesus nos ensinou, que Ele trouxe como prova. Ele mostrou que tudo é capaz. Tudo a gente pode quando a gente quer. Tá? Então era isso que eu tinha que falar. O medo nessas alturas piorou, né? Em vez de melhorar. Quando a gente sabe de um bocado de coisa, né? Mas olha, eu trouxe uma musiquinha, que é bonitinha, só pra gente desanuviar um pouquinho, tá? Meire, ainda bem que a gente tá no treinamento, né? Toda quarta tem treinamento. Toda quarta-feira, não adianta fugir. Dá pra você ver? Se Jesus pudesse cantar pra você hoje, seria mais ou menos assim. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido. Bonito, né? Não parece que Jesus está falando isso pra gente? Está bem dentro da gente. Eu cuido de você. E Ele vai cuidar. Tá? Era isso que eu tinha que falar. Acalmar nossos medos. Vai ler a prece, daí eu vou enxergar bem. Vamos então, depois desse evangelho, vamos levá-lo, né, em consideração, ter um pouquinho menos de medo. Não total, mas a gente vai treinando, né? Que nem a Sheila falou, treinamento. Todas as quartas nós temos essa oportunidade, né, Sheila? Vamos nesse momento nos envolver com aquela prece linda de Caritas, ou seja, a prece da caridade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e a órfã o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-o beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas chegarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que para nossas almas o espelho, onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Nesse momento, vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim, ficaremos aguardando alguma mensagem que nos dê mais ânimo, que nos esclareça. Vamos assim, aguardando alguns instantes. Boa tarde, queridos amigos, amados irmãos de crença. Benditos somos nós que aqui viemos em busca de sabedoria. Benditos somos nós que chegamos até aqui com vontade de aprender, de nos renovarmos a cada vez mais. Benditos somos nós que temos a persistência de sempre conduzir a nossa vida do lado do bem. E benditos somos nós que pleiteamos o reino dos céus, que temos a certeza que temos ainda uma vida inteira ou outras vidas mais, e em que precisamos também aprender passo a passo como amar o nosso próximo. E agradeço por escutar as minhas palavras. Sejam bem-vindos sempre à nossa casa. Tenham certeza que todos estão sendo atendidos de acordo com seus merecimentos, as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Se acheguem cada vez mais uns aos outros, distribuindo amor. Esse é o caminho, não há outro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agradecendo então essa mensagem, né? Esse Espírito que nos deu uma mensagem tão linda. E vamos pedindo aos nossos médiuns que retornem à nossa casa de orações. Assim, vamos dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. E nesse momento, chegou o momento de nos mostrarmos gratos. Gratos por tudo que nós recebemos e ainda vamos receber. Gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, através do que? Das vibrações. Nesse momento nós vamos doar os nossos sentimentos para todos os lugares e pessoas que nos foram indicados. Então, é o momento das nossas vibrações. Vamos acompanhá-la atentamente. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Vamos vibrar também conforto e esperança a todas as crianças
tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Vivemos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou desconhecidos. Vibremos também muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos também para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Nós vamos vibrar agora para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Vamos encerrando essa nossa primeira parte dos nossos trabalhos, né? Fizemos a nossa oração inicial, vimos o nosso Evangelho, tivemos aquela mensagem tão linda e já cumprimos, né, o nosso dever fazendo essas vibrações. Estamos mais do que preparados para dar continuidade aos nossos passes. Nós já recebemos o primeiro passe no momento que nós entramos aqui. Agora nós vamos tomar o primeiro passe na sala e quem estiver em tratamento, por favor, aguarde, retorne aqui e aguarde um pouquinho para tomar o segundo passe. Tem poucos, né, hoje, para o segundo passe. Tem umas 3 ou 4, mas vocês já estão, né? E a Olga, se quiser tomar hoje, depois a gente termina a tua fichinha, tá bom? Vamos então, nossa oração final. Então, nesse momento, nessa paz, tranquilidade, com a companhia agradável do plano espiritual, nós vamos agradecendo, Senhor, pelo refúgio que essa casa nos dá, pelo suporte que essa casa nos dá. Nós vamos agradecendo pelo Evangelho que pudemos ouvir. Nós vamos também agradecendo pelas orações que fizemos. Vamos agradecendo pelas vibrações que fizemos em benefício daqueles que precisam muito mais do que nós nesse momento. Sobretudo, Senhor, te agradecemos pela vida, por essa oportunidade que nos foi dada e que precisamos aproveitar o máximo possível. E diante de tudo isso, nós vamos fazendo a nossa prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquela que eu posso e a sabedoria para perceber a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, que sejamos devolvidos aos nossos lares e que lá possamos encontrar
a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus.